Olá pessoal, boa noite. A gente já vai começar a nossa palestra em seguidinha. Só antes a gente fazer um testezinho rápido no som aí, só me deem um ok se estão conseguindo me ouvir bem, está boa qualidade. E logo em seguida a gente já inicia aí o nosso mercado aberto especial aí dessa quarta-feira. Ok, o Motas já me deu um ok no som, tá conseguindo ouvir bem. Pedi pro pessoal aí, pros demais que estão acompanhando, Douglas, Ledig, André, Renato, os demais que estão nos acompanhando aí, só me confirmem se está tudo bem, se o volume está numa altura boa. Ok, então pessoal, a maioria tá dando um ok aí, o JGin só fez um comentário da microfonia. Pessoal, se vocês notarem aí muita interferência, me avisem e a gente vai regulando aí, vamos melhorar aí para fazer uma apresentação legal para vocês. Então, já iniciando, conforme a gente até já anunciou para vocês, hoje o nosso mercado aberto é especial, né? A gente vai falar um pouquinho sobre mercados futuros e o motivo, primeiramente, é seguindo aí o nosso objetivo de sempre trazer novidades para vocês. O mercado aberto é exatamente um espaço para a gente poder debater aí alguns temas, né? Alguns assuntos, muitas vezes alguns assuntos genéricos, alguns assuntos gerais aí sobre o mercado, mas também apresentar para vocês assuntos diferentes, novos, que muitos não conhecem, né? Alguns por nunca terem se interessado, outros por serem novos ainda no mercado, muitas vezes acabam não conhecendo aí a vasta gama de produtos que existe hoje no nosso mercado financeiro. A gente não está hoje preso apenas aí à negociação de ações, à compra e venda de ações. Hoje o nosso mercado ele é muito amplo, a gente tem uma série de alternativas de produtos aí que a gente pode investir o nosso dinheiro, e diferentes produtos também adequados ao perfil de cada um, né, pessoal? Então a gente tem produtos aí bem conservadores, produtos de renda fixa, né, tem uma garantia uma garantia muito elevada, um risco muito baixo, automaticamente, né, tem uma rentabilidade muitas vezes um pouco menor, fundos para aqueles que não têm tempo de acompanhar muito o mercado. Então, né, a gente tem uma gama aí muito grande de produtos, e dentro dessa vasta gama aí, a gente tem também os mercados futuros, que é um mercado um pouco mais arriscado. A gente vai entender logo por quê, mas também, da mesma forma que ele tem um risco mais elevado, é um mercado que oferece também oportunidades de ganhos maiores também. A gente também está tratando desse assunto, a gente já vinha planejando falar sobre mercados futuros, a gente até estava querendo preparar um outro material
Mas como algumas pessoas aí nos pediram, inclusive quero citar aqui o Tomás, que infelizmente não está podendo participar agora ao vivo, mas com certeza vai estar nos ouvindo mais tarde, que pediram que a gente falasse um pouco mais sobre o mercado futuro. Muita gente interessada, até já pediram que a gente começasse a falar tanto no direto do pregão como no chat também sobre alguns ativos, falar um pouco sobre índice futuro, dólar e outros ativos que a gente pode negociar no mercado futuro. Então a gente resolveu antecipar, pessoal, e fazer já hoje essa palestra. A gente com certeza vai ter também logo aí outros tópicos também relacionados a esse mercado para tratar para vocês. Então, nosso assunto hoje é esse, introdução ao mercado futuro. Vou fazer uma palestra aqui, pessoal. O objetivo é passar rapidamente para vocês, né, vocês terem uma visão geral sobre esse mercado. Talvez alguns de vocês já conheçam, né? Até temos alguns clientes aí que já operam nesse mercado, tem até alguns há bastante tempo. Então nosso objetivo aqui é dar uma passada geral, explicar para vocês um pouco como funciona esse mercado, e depois no final a gente pode aí inclusive tirar dúvidas aí, até fazer alguns comentários sobre alguns ativos se vocês tiverem interesse. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Eu vou passar aí rapidinho a parte da XP. A gente já falou bastante aí, a gente vem falando bastante sobre o nosso parceiro, né, a XP. Hoje aí a maior corretora independente do país. Ela preza aí pelo objetivo de ser um shopping center financeiro, né? Então a gente utiliza a plataforma da corretora para poder distribuir uma série de produtos exatamente para poder atender os objetivos dos nossos clientes, independente do perfil, né? Poder adequar os investimentos ao perfil de cada um, para que todo mundo possa atingir os seus objetivos futuros. Então, começando aí, o que é um contrato futuro, pessoal? Nada mais é do que um instrumento financeiro que deriva, né? Ele é um derivativo, então ele deriva do preço de mercado de uma commodity. E aí, quando a gente está falando de commodity, a gente vai estar falando aí basicamente de soja, café, milho, boi, que são os principais commodities do mercado brasileiro, além de outras aí como açúcar, etanol, petróleo e outros tantos commodities que existem, né? Então é um instrumento financeiro que vai derivar do preço de mercado de uma commodity ou de um outro instrumento financeiro. E aqui no caso a gente vai estar falando principalmente de moedas. No caso do mercado brasileiro, o mais negociado é o dólar, índices de bolsas, né? Então o índice Bovespa, e taxa de juros, né? A taxa Selic. Aí a gente vai estar também podendo negociar contratos futuros atrelados a esses ativos financeiros, tá? Uma característica importante, os contratos futuros eles são contratos padronizados. Então sempre que a gente estiver negociando um contrato futuro, comprando ou vendendo, a gente vai estar negociando uma quantidade específica de uma commodity ou de um desses derivativos financeiros para liquidação, pessoal, numa data futura, né? Então os contratos futuros eles têm vencimento. Para quem já opera opções, entende um pouco mais de opções, segue exatamente a mesma lógica, né? Então deriva de um ativo objeto, né? Ou de uma commodity, e são padronizados e tem uma data de vencimento, tá? Ele tem uma liquidação numa data pré-definida, tá? A gente vai entender cada contrato futuro tem uma característica bem específica, um vencimento específico, um tamanho específico, e a gente vai entender logo cada um deles. Os principais contratos são negociados no mercado brasileiro, né? Então a gente tem na área de commodities, a gente tem o boi gordo, o café, o milho, a soja e o etanol. O etanol é o que tem aí a menor liquidez atualmente, né? O ativo de maior liquidez no mercado brasileiro é o café, seguido pelo boi, pelo milho, e a soja também
tem uma liquidez um pouco mais reduzida. E os derivativos financeiros, né, os contratos futuros financeiros, que daí são aqueles contratos, os dois principais são os contratos de dólar futuro e os contratos de índice futuro, né, o Ibovespa futuro. Uma característica importante desse mercado, pessoal, é que ele é um mercado alavancado. Então a gente vai estar negociando valores bem maiores do que o nosso capital, né? Exatamente por esse motivo que a gente chama que é alavancado. Então, quando eu estiver comprando um contrato futuro, eu não preciso, como eu tenho no mercado de ações, eu não preciso ir lá e ter o valor total equivalente àquele contrato, tá? Eu preciso ter um pedaço, né, uma parte desse valor, que é o que a gente chama de margem de garantia, tá? É uma caução, na verdade, pessoal. Então, explicando, vai ser essa garantia, ela pode ser ou em dinheiro, e aqui eu já estou respondendo a pergunta que o Tomás fez no fórum, né, já que ele não ia poder participar, ele pediu que a gente respondesse algumas perguntas. Então a primeira delas é exatamente essa, da questão da margem de garantia. Então a margem de garantia ela tem que ser um valor que fica lá depositado, fica retido em dinheiro ou também em ativos, tá? E aqui nesses ativos a gente pode incluir ações, CDBs, títulos públicos e ouro. Tá? Basicamente esses são os ativos aceitos. As ações têm uma característica específica, que cada ação ela tem um deságio, tá? Ela tem um desconto. Então, por exemplo, as ações da Petrobras, se eu deixar as minhas ações da Petrobras em garantia, se eu tiver R$10.000 em ações de Petrobras, elas na verdade não vão valer os 10 mil como garantia, elas vão sofrer um deságio, que no caso da Petrobras é em torno de 10 a 15%. Então, esses meus 10 mil, na verdade, eles vão valer como garantia em torno aí de 8 a 9 mil. Tá certo? Essa margem, então, ela vai ser um percentual do valor total do contrato, tá? E ela é exigida exatamente para poder garantir o cumprimento do mesmo, o cumprimento desse negócio no futuro, né? Então, caso a gente tenha alguma perda nessa operação, essa margem de garantia está lá exatamente para cobrir esse prejuízo. A bolsa vai lá e executa essa margem para poder bancar um eventual, né, prejuízo que eu possa vir a ter nesse mercado. Tá? A margem de garantia ela é solicitada pela Câmara de Compensação, exatamente para cumprir e honrar esses compromissos dos participantes do mercado. Tá? Então, quem controla isso é a própria Câmara de Compensação da Bolsa, da BMF, né? Ela que faz esse controle e ela que faz a exigência dessas garantias, tá? Então, aqui eu vou, para vocês entenderem essa questão da alavancagem que eu comentei, qual é a diferença, pessoal? Se eu hoje for comprar aí ações da Petrobras, e elas são negociadas a R$30, por exemplo, se eu quiser comprar um lote de 100 ações, o que eu preciso ter, pessoal? Eu preciso ter exatamente os R$3.000, né, para pagar a compra dessas ações em 3 dias. Né? Então comprei 100 ações a R$30, vou ter que ter os 3.000, depositar lá na conta da corretora para comprar essa ação passa a ser minha, né? Eu tenho a titularidade dessa ação. Nos contratos futuros eu não preciso ter todo o valor. Tá? Então, dando um exemplo aqui, pessoal, a gente já vai detalhar logo mais como as características de cada contrato, mas no caso de um contrato de boi gordo, por exemplo, cada contrato, quando eu estiver comprando ou vendendo um contrato de boi, eu vou estar negociando o equivalente a 330 arrobas, né, que é uma medida de peso. Então eu vou estar negociando o equivalente a 330 arrobas de boi. Tá? E eu vou estar negociando então o preço da arroba no mercado. Então se eu estiver comprando aí um contrato de boi e o preço da arroba estiver aí no mercado a R$100, por exemplo, o total desse contrato, o valor total desse contrato, equivale a R$29.700, certo? Mas eu não preciso ter esses 29 mil
e R$700 depositados na corretora. A bolsa, a BMF, ela vai me exigir só a margem de garantia, que no caso do contrato de boi vai ser o equivalente a algo como R$3.000. Então essa é a alavancagem, pessoal. Para poder negociar aí um contrato que tem um valor nominal de quase R$30.000, eu preciso ter efetivamente depositado como garantia algo em torno de 3.000, ou seja, em torno de 10% desse valor. Tá certo? Aqui alguns exemplos, né? Então a margem de garantia que é exigida pela BMF Bovespa, no caso do café, a margem gira em torno de R$3.700 e cada contrato, então, eu vou estar negociando algo em torno de R$49.000, tá? Então a margem ela gira aí na faixa de 7 a 8%. No caso do boi gordo, a margem é um pouco menor, a margem gira em torno também de 7%. No contrato de milho, eu vou exigir uma margem um pouco maior, em torno de 10%. No entanto, o tamanho do contrato ele é menor. Então, cada contrato que eu estiver negociando de milho, eu vou estar negociando em torno de R$10 a R$11.000, o que equivale aí a ter uma margem em torno de R$1.000 para cada contrato que eu estiver negociando. No caso da soja, cada contrato equivale a algo em torno de R$25.000 e eu vou ter que ter uma margem depositada na corretora de R$1.800 para cada contrato que eu estiver comprando ou vendendo, tá, pessoal? E aqui vale nas duas pontas. Se eu estiver comprando ou vendendo um contrato, eu tenho que ter essa margem depositada, e aqui já entra uma outra característica, né? Nos mercados futuros eu posso operar tanto comprado quanto vendido, tá? Claro, a gente pode fazer isso também no mercado de ações, pode, mas no mercado de ações o que a gente tem que fazer? Se a gente vender uma ação a descoberto, uma ação que nós não temos, a gente tem que tomar um aluguel dessa ação, né, para poder entregar lá para a pessoa que está comprando. Nos mercados futuros não acontece isso, tá? Eu posso ficar comprado ou ficar vendido, eu tenho essa flexibilidade aí, dependendo do movimento que eu estiver esperando para aquele contrato. No caso de uma operação de day trade, a margem sempre vai ser 50% do valor da margem padrão, tá? Então, se eu for fazer uma compra e venda no mesmo dia de um contrato, por exemplo, de boi, eu vou precisar somente metade dessa margem, algo em torno aí de R$1.100 a R$1.200, tá certo? Então esses são as margens de garantias para os contratos futuros de commodities. No caso dos contratos futuros financeiros, a gente tem o índice futuro e o mini índice, tá? O que vai diferenciar um do outro, pessoal, é que no índice futuro cheio, que a gente chama, a margem ela as posições elas são bem maiores, tá? E como que eu calculo o valor de cada posição? Cada ponto do contrato futuro equivale a R$1. Então, no exemplo aqui a gente está considerando uma posição de 70.000, mas como o mercado hoje fechou, né, está operando aí na faixa de 64, 65 mil pontos, eu vou estar aqui fazendo uma posição em torno de 64, 65 mil reais, e a margem vai ser em torno aí de 14 a 15 mil reais também. Para negociar um contrato futuro, na verdade, eu preciso negociar múltiplos de 5. Então eu preciso negociar de 5 em 5, então eu vou estar fazendo posições aí bastante elevadas, né? Posições aí na faixa de 300 a 400 mil reais, seja na ponta comprada ou na ponta vendida. Os mini contratos, eles entraram exatamente para dar liquidez e dar oportunidade ao pequeno investidor de poder também participar desse mercado. E no caso do mini índice, do mini dólar, então, para cada ponto do índice futuro, cada ponto equivale a 20 centavos, tá? Então eu vou multiplicar a pontuação do índice por 0,20 e vou ter a posição. Então, por isso, a posição vai ser, para cada contrato, algo em torno de 13 a 14 mil, né? E no caso dos mini índices, eu posso comprar contratos de 1 em 1. Então, posso comprar 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá? No caso do dólar, cada contrato de dólar equivale, no contrato cheio, a 50 mil dólares,
eu tenho que comprar sempre múltiplos de 5, e no caso do mini dólar eu vou estar negociando, cada contrato vai ser o equivalente a $5.000, e eu posso negociar também de 1 em 1. Para saber o valor financeiro em reais, eu vou multiplicar então a cotação do dólar que está sendo negociado, vou multiplicar por 5.000 e vou ter essa posição então aproximada. Tá? No caso de day trade, eu preciso ter só 30% da margem exigida no caso de operações de compra e venda no mesmo dia, ou de venda e compra, né? Operações abertas e fechadas no mesmo dia. O ajuste diário, pessoal, isso aqui também é uma característica específica dos mercados futuros, exatamente pelo fato de ser um mercado extremamente alavancado, como vocês viram pela margem, né? Eu preciso ter em média de 7 a 20% só do valor que eu estiver negociando. E como é um mercado muito alavancado, exatamente para poder reduzir o risco nesse mercado, para reduzir o risco de que chegue lá no dia do vencimento e o investidor que esteja comprado ou vendido, se ele tiver um prejuízo, para ter a garantia de que ele vai honrar aquele compromisso, existe no mercado futuro o que nós chamamos de ajuste diário. Tá? E o ajuste diário, então, é um débito ou um crédito que eu vou ter diariamente na minha conta, que vai ser atrelado ao fechamento daquele contrato, ao preço de fechamento do contrato que eu estou negociando. Tá? Vamos pegar um exemplo, pessoal, para ficar bem prático. Funciona da seguinte forma. Né? Pegar aqui novamente um exemplo, a gente falando de um contrato de boi gordo. Né? Então, a gente pegou aqui no dia 15 de maio, eu vendi o equivalente a 3 contratos de boi gordo a R$ 95,00 por arroba. Certinho? Até aqui tudo claro? Beleza. O que aconteceu? No próprio dia 15, o preço da arroba do boi fechou em R$ 94,80, certo? O que isso significa, pessoal? Se eu vendi a 95 e fechou a 94,80, eu tive um ganho de 20 centavos por arroba, tá certo? Como cada contrato do boi é o equivalente a 330 arrobas, se a arroba tiver, como eu tive um ganho de 20 centavos por arroba, eu negociei 3 contratos, então eu vou multiplicar 3 vezes 0,20 vezes 330. Então eu vou ter o meu ganho, um ajuste nesse dia, um crédito na minha conta de R$ 198,00. No dia seguinte, o preço da arroba fechou em R$ 92,70, ou seja, caiu mais. Então, de 94,80 para 92,70, teve uma queda de R$ 2,10 por arroba. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Nesse dia vai ser multiplicado 2,10 vezes 3, que é o número de contratos, vezes 330, que é a quantidade de arrobas por contrato. Então, eu vou ter um novo ajuste positivo na minha conta, vou ter um novo crédito na minha conta de mais R$ 2.079. Então, eu já estou com um ganho acumulado aqui de mais de R$ 2.200. Concordam? Muito bem. No dia seguinte, no dia 17, a arroba fechou em R$ 92,90, ou seja, a arroba subiu 20 centavos. Como eu estou vendido, eu tive uma perda de 20 centavos por arroba nesse dia. O que eu vou fazer? Eu vou calcular 0,20 vezes 3 vezes 330, vou ter um ajuste, vou ter um débito na minha conta de R$ 198,00. E assim, pessoal, vai ocorrendo diariamente. Então sempre vai ser pego
o valor do fechamento do dia anterior menos, né, o fechamento do dia vigente, e a diferença vai ser um ajuste positivo ou negativo que eu vou ter em cada ativo, tá? No final lá da operação, então 5 dias depois, eu fui lá, recomprei aqueles 3 contratos a R$90 por arroba, né? Então a diferença do fechamento do dia anterior, que tinha sido 9,50 para 90,50 para 90, mais 50 centavos, né, a meu favor. Então 0,50 vezes 3 vezes 330 mais R$495. Qual foi o meu ganho total, pessoal? Eu vou somar todos os ajustes que eu tive ao longo desses dias todos. Então, os ajustes positivos e negativos. Tive um ganho total nessa operação de R$4.950. Ficou claro isso, pessoal? Por quê? Por que isso? Porque dessa forma, caso eu comece a sofrer ajustes negativos sucessivamente, vamos considerar aqui que ao invés da arroba ter caído, ela tivesse subido. Ou, ao invés de eu ter vendido, eu tivesse comprado. Vamos dizer que eu tivesse comprado 3 contratos a 95 e o preço da arroba caiu. Eu perdi R$5 por arroba vezes 3 vezes 330. Eu tive uma perda aí de R$4.950. Tá certo? Quanto que a corretora me exigiu, pessoal, de garantia? Vamos voltar lá na garantia? Quanto é para cada contrato de boi? R$2.300 em média. Como eu estava negociando 3 contratos, quanto que a corretora me exigiu? Quem faz o cálculo aí? Vamos ver se o pessoal tá atento e está entendendo a explicação. Estava depositado uma margem de R$6.900, né, pessoal? Todos concordam? Boa, Renato já ganhou um ponto aí. Então, realmente, Renato, vou ter que ter uma margem de R$6.900. Nesse caso aqui, eu tive uma perda de R$4.950. Então, você concorda que eu perdi boa parte do capital que eu deixei depositado? O que teria acontecido se a arroba tivesse caído de 95 para 85, por exemplo? Eu teria perdido mais do que R$6.900, né, pessoal? Então, eu teria perdido todo o meu capital, eu não chegaria lá no vencimento, eu não teria como honrar aquele meu compromisso. Então, por isso que a BMF, ela adota essa questão do ajuste diário. Então, quando eu chegar lá no último dia da operação, eu fui sofrendo os ajustes positivos ou negativos ao longo do tempo. Então, se eu estiver perdendo, vai chegar num patamar que a bolsa vai dizer assim, ó, Vinícius, tu já perdeu muito. Essa margem que tu deixou aqui em garantia, ela já não é mais suficiente. Então, deposita mais uma grana aqui para poder honrar a tua operação ou liquida ela. Entendeu? Exatamente, o Renato fez o cálculo. Perderia R$9.900, mais do que a margem, né? Se a bolsa fosse me exigir esse valor só lá no final, o que teria acontecido? Como eu tinha só 6.900, ia dar um furo aí de 3.000. Concordam? E se eu não tivesse a grana para honrar? Como é que ficaria, pessoal? A bolsa ia pagar para mim? Claro que não. Né? Então, por isso que a gente tem essa questão do ajuste diário, exatamente para reduzir o risco. Então, se eu começar a perder, vai chegar num ponto em que, se a minha margem depositada não for mais suficiente para honrar o meu compromisso, a bolsa vai lá e exige mais uma margem ou exige que eu encerre a minha operação. Tá claro até aqui?
Então vamos lá, pessoal, continuando. Uma outra questão interessante, para quem acompanha o mercado já há algum tempo, para quem já acompanhava o mercado na crise de 2008, deve lembrar que a gente teve no auge da crise o famoso circuit breaker, né? Que era quando a bolsa, o Ibovespa caía 10%, a bolsa simplesmente suspendia os negócios durante um tempo para que o pessoal desse uma repensada nas suas atitudes, né? Para o pessoal dar uma respirada, ver se realmente aquela queda fazia sentido, né? Não sei se alguém aqui presente lembra dessa época, eu já acompanhava o mercado nessa época, mas a gente tinha, né, e existe na bolsa o circuit breaker. Então se o Ibovespa cai mais de 10% num dia, a bolsa simplesmente suspende os negócios, tá? Na BMF a gente tem um mecanismo parecido, tá? Então cada ativo, cada contrato futuro, ele tem um limite de oscilação por dia, tá? Em que o preço da commodity ele pode oscilar tanto para cima quanto para baixo. Então cada contrato ele tem um limite, tá? E a gente já vai ver quais são eles. Esse limite ele só não se aplica nos últimos dias anteriores ao vencimento de cada contrato, tá? Então aqueles 3 dias da véspera do vencimento, esse limite de oscilação ele não se aplica. Então esses ativos eles podem oscilar livremente somente nesses 3 dias. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho, no boi gordo esse limite é de 3,5% em relação ao fechamento anterior, o milho de 5%, a soja de 5%, o café de 9%, ele é já um ativo bem mais volátil, o etanol é 6%, o índice futuro, tanto o cheio quanto o mini, é 8% e o dólar é 5%, tá? Então isso também, pessoal, é uma forma de reduzir um pouco o risco, porque se um ativo for oscilar fora dessa banda, o mercado trava as negociações e limita então que os negócios oscilem dentro desse intervalo, de forma até de não causar aí uma mudança muito brusca nos preços. E até porque é o seguinte, pessoal, mais um motivo desse limite diário. Se os contratos futuros são derivativos, ou seja, eles derivam de um ativo real, o que eu quero dizer com isso? Se eu estiver negociando boi gordo, se eu estiver negociando a arroba do boi, o preço da arroba no mercado futuro, ou seja, o preço da arroba nesse contrato futuro, ele vai estar atrelado ao preço da arroba do boi no mercado físico. Ou seja, ele vai estar muito vinculado ao preço que os frigoríficos estão pagando para comprar o boi do fazendeiro, do criador, tá certo? Então, pessoal, vocês concordam comigo que não faz muito sentido o preço da arroba do boi, por exemplo, oscilar muito mais do que 13,5% num dia? Vocês concordam? Mesma coisa, vamos dizer, café, ou a soja, ou milho, qualquer um desses ativos. Vocês concordam que não faz muito sentido o produtor, de um dia para o outro, aumentar o preço, por exemplo, do café que ele produz mais de 9% para vender para a indústria de beneficiamento? Então, como os contratos futuros das commodities eles estão ligados diretamente ao preço real dessas commodities, não faz muito sentido esse preço ficar muito fora desse intervalo. Então esse também é um dos motivos do porquê a gente tem esse limite, para que não ocorra aí uma especulação, uma especulação sem sentido, né? Uma especulação puramente especulativa mesmo, né, pessoal? Não tem alguém, um fundo ou um grande investidor fazendo um movimento forçado nos preços. Então isso também é bem interessante, a gente consegue limitar
um pouco da volatilidade desses ativos. O JG perguntou se isso diminui a volatilidade do boi. Sim, né, JG? O fato de ter esse limite, ele acaba reduzindo a volatilidade, né? A gente tem um limite de volatilidade aceito por dia. Então, só para vocês, vou passar rapidinho, tá, pessoal? Não vou me ater a muitos detalhes, mas só para vocês entenderem um pouquinho como funciona cada contrato das commodities. Então, no caso do boi, o código é o BGI, e daí a gente vai ter a letra, assim como a gente tem nas opções. A é vencimento em janeiro, B é fevereiro, C março, assim sucessivamente. Os contratos futuros, eles têm também a letra que caracteriza o vencimento. Então, por exemplo, BGI V11. O que significa? É o contrato de boi gordo futuro com vencimento em outubro de 2011. Entenderam? Então, os contratos futuros, no caso do boi, ele vai começar pelo BGI, vai ter a letra que vai indicar o vencimento e o número que vai indicar o ano. Ele é cotado em arroba. Ele é cotado por arroba, né? Cada arroba equivale a 30 quilos, né? Então, cada contrato ele vai significar aí 330 arrobas, né? 330 unidades de 30 quilos, né? 330 arrobas, que vai equivaler aí a 9.900 quilos de boi. Viu, pessoal? O porquê de 330 arrobas, né? Porque um contrato equivale a 330 arrobas. Porque isso é a quantidade aí de uma carreta de boi. Tá? Um caminhão, uma carreta de boi, ela costuma ter 330 arrobas, tá? Então, por isso o contrato ele é negociado nessa quantidade, tá? Ele tem esse padrão. O boi vence todos os meses, então todos os meses a gente tem vencimento do contrato do boi. O vencimento é no último dia útil do mês de vencimento. A corretagem nas commodities, ela é de 0,30 sobre o volume, né? Sobre o volume do contrato. No caso de day trade, essa corretagem ela é bem menor, ela é 0,07% do volume. A liquidez, como ela é feita, ela é de contrato em contrato, então eu posso comprar 1, 2, 3, 20 contratos, posso comprar de 1 em 1. Eu vou calcular então o valor desse contrato, pegando a cotação da arroba, vezes 330 o número de contratos. Tá? E o horário de negociação, pessoal, é das 9 às 4, o mercado do boi fecha às 4 e a gente tem o aftermarket que inicia às 17 e vai até às 18 horas, então das 5 às 6 da tarde. No caso do contrato de milho, o código é o CCM, então aqui da mesma forma a gente vai ter, o milho vai ser em CCM, a letra do equivalente ao vencimento e o ano. Ele é cotado em sacas de 60 quilos, tá? Cada unidade equivale a 450 sacas, né? Ou 450 unidades de 60 quilos, que vai equivaler aí ao equivalente a 27 toneladas métricas, que também significa um caminhão, né? Uma carreta de milho, tá? O milho ele não tem vencimento todos os meses, tá? Então ele tem vencimento nos meses de janeiro, março, maio, julho, agosto, setembro e novembro, tá? Então os meses ímpares. O vencimento é sempre no 15º dia útil do mês. A corretagem é igual, a liquidez também é igual, o cálculo é da mesma forma do que o boi. A única diferença
é como a gente está negociando, cada contrato equivale a 450 sacas, então é a cotação vezes 450 o número de contratos. O horário de negociação também é um pouquinho diferente, então o horário normal é das 9 às 13h30 da tarde, e depois o aftermarket vai das 4h15 às 6 da tarde. Então, cada commodity ela tem uma característica, principalmente com relação ao horário do pregão, horário de negociação. Tá? Soja, pessoal, da mesma forma, o código é SOJ. A soja ela já é negociada em dólar por saca de 60 quilos. Então, quando a gente vê a cotação da soja no book, a gente tem que multiplicar aquele valor para saber o valor total do contrato. A gente vai pegar o valor, que é dólar, né, vezes a cotação do dólar no momento, vezes 450, vezes o número de contratos. Ela também é negociada em 450 sacas, que também equivale a uma carreta. Os meses de vencimento é março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e novembro. Então o vencimento é de março a novembro. Ela não tem vencimento em dezembro, janeiro e fevereiro. Data de vencimento é no 9º dia útil anterior ao primeiro dia útil do mês de vencimento. Então é no 9º dia anterior ao primeiro de março, 9º dia anterior a 1º de abril e assim sucessivamente. E também é negociado de contrato a contrato. O horário de pregão é das 9 às 13h30 e depois das 4h15 às 6 da tarde. Contrato de café, pessoal, código ICF, da mesma forma, também é negociado em sacas de 60 quilos, 450, em sacas de 60 quilos são 100 unidades, tá? Então são lotes de 600 quilos. Ela também é negociada em dólar. Então, da mesma maneira, a gente vai ter que multiplicar a cotação por dólar, multiplicar por 100. O vencimento é em março, maio, julho, setembro e dezembro, então é mais espaçado o vencimento do café. E as demais características também são as mesmas, inclusive o horário de negociação. Mini dólar, pessoal. WDL, né? Também a letra do vencimento e o ano. A cotação é reais por dólar, então sempre que a gente vê lá a cotação é quantos reais por dólar. São lotes de 5 mil dólares. Vence todos os meses no primeiro dia útil do mês de vencimento. A corretagem nos contratos financeiros, nos contratos futuros financeiros, que são os contratos de dólar e de índice, a corretagem normal é de R$10 por contrato. E o day trade é metade desse valor, então é R$5 por contrato. Também vou negociar múltiplos de 1. O horário é das 9 da manhã às 6 da tarde. Eu vou multiplicar então a cotação vezes 5 mil e o número de contratos. Mini índice é a mesma coisa, pessoal. Único detalhe, o vencimento são nos meses pares. Tá? Então, o vencimento a cada 2 meses. É negociado por pontos, tá? Para calcular, pessoal, eu vou multiplicar os pontos, né, a pontuação do índice por 0,02, né? Então é 20 centavos por ponto. E vou saber o valor total do contrato. E o vencimento é sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15. Tá? Então na quarta-feira mais próxima do dia 15, o próximo vencimento vai acontecer agora no mês de junho, exatamente no dia 15, que é uma quarta-feira, tá? O horário de negociação é das 9 às 5h15. O Renato pergunta se pode operar pelo home broker. Pode sim, tá, Renato? Pode operar pelo home broker, sim. Tu vai negociar como se estivesse negociando uma ação, tranquilamente. Vai colocar o código lá do contrato que tu quer negociar, a quantidade de contratos, vai colocar o preço que quer negociar por cada ativo
e vai poder comprar ou vender desde que tenha margem, né? Desde que tenha garantia na corretora equivalente à margem exigida por cada contrato, tá? E isso vale para qualquer contrato futuro, tá? Qualquer contrato futuro negociado na nossa bolsa, ele pode ser negociado pelo nosso home broker, tá? Através do nosso home broker é possível negociar sem problema nenhum, tanto o mini quanto o contrato cheio. Tá? O Ledig pergunta se tem boa liquidez. Qual dos ativos, qual dos contratos, Ledig? Só me fala aí qual deles que eu já te digo como é que é a liquidez. O JGin também perguntou qual é a corretagem. Eu citei do mini contrato, porque assim, JGin, o mini contrato, primeiro, eu posso negociar quantidades menores, né, então ele é mais flexível, por isso que a gente acaba falando mais do mini contrato, mas do contrato cheio, a corretagem ela é de 0,20%, tá? 0,2% do volume total do contrato. Sempre lembrando que no caso de negociar o índice cheio, a gente tem que operar sempre múltiplos de 5. Então a gente tem que negociar no mínimo 5 contratos, que a valores atuais vai significar algo em torno aí de R$350 mil para cada lote que eu negociar. Tá? O Ledig perguntou do milho e do boi. Olha, Ledig, o milho e o boi tem uma liquidez boa sim. Tá? Dá para negociar com tranquilidade, aí, dá para negociar volumes interessantes com muita tranquilidade. William, você pode dizer qual a melhor estratégia graficamente para operar os minis? William, isso vai depender muito de cada um, tá? Muita gente utiliza a estratégia das médias móveis, exatamente para pegar a tendência e aí não só no mini índice, no mini dólar, mas também para as commodities. O cruzamento de média ele é bem utilizado, e daí cada contrato ele tem uma característica. Então cada ativo ele vai ter aí umas determinadas médias, conforme o período que a gente estiver operando também, a gente vai utilizar médias de prazos diferentes, cruzamentos diferentes aí para determinar a estratégia, tá? Mas a gente pode usar qualquer estratégia, a gente pode usar as mesmas estratégias que a gente usa no mercado de ações, pode ser utilizado também no mercado de contratos futuros. A gente pode usar suporte e resistência, retrações de Fibonacci, figuras de reversão, etc. Tá? É importante só que a gente faça aí um estudo um pouquinho sobre cada estratégia, ver o índice de acerto, para a gente poder utilizar. Tá certo, William? O JGin pergunta se no book de ofertas a diferença entre o preço do comprador e vendedor é muito grande. Não costuma ser muito grande não, tá, JGin? A liquidez é boa, né? Tem uma liquidez bem interessante. Certo, pessoal? Vamos continuar? Então vamos lá. Vantagens dos contratos futuros. E aqui eu já vou responder um pouquinho da pergunta do Moscone, que ele está pedindo um comparativo entre ações e commodities durante a crise, quem ganhou ou perdeu mais. Então, aí a gente já começa a entender um pouquinho das vantagens que os contratos futuros têm, principalmente o de commodity, né? Então, assim, as ações e ativos ligados a companhias listadas na bolsa, a gente que acompanha aí o mercado de ações sabe disso, eles são fortemente impactados por notícias, divulgação de balanço, informações, resultados e tal. Por quê? Porque o mercado de ações ele vive muito de expectativa, né? Como o valor, né, o preço justo que a gente costuma falar de uma empresa,
ele é muito subjetivo, né? Porque cada analista, na hora de projetar o preço-alvo de uma empresa, ele vai projetar números, né? Ele vai estimar os lucros futuros, crescimento futuro. Então, o preço de uma ação, ele é muito subjetivo, ele é muito baseado na expectativa do mercado, né? O que o mercado está esperando para o desempenho, para a performance futura daquela ação, né? Já no mercado de commodities, isso não acontece da mesma forma, tá? Por quê, pessoal? Porque a gente está atrelado a um ativo real, a um ativo físico, né? Então, como eu dei o exemplo ali do boi antes, dificilmente o criador de gado ele vai vender o boi por R$100 arroba hoje e amanhã vender por 150, né? Ou por 120. Né? Ele pode até, se tiver um aumento forte na demanda, como tem ocorrido na demanda da carne nos últimos anos, nos últimos 2 anos principalmente, ele automaticamente vai aumentar o seu preço, né? Porque a demanda é maior que a oferta, mas isso vai ocorrendo gradualmente. Ele não vai simplesmente fazer uma mudança brusca do preço do dia para a noite, tá? E também a gente não sofre, né? As commodities agrícolas, elas não sofrem um impacto direto de notícias, né? Então, se o balanço de um banco americano, uma notícia de aumento de taxa de juros, etc., é divulgado, isso não impacta assim, não tem uma influência tão forte na cotação dessas commodities. Então, por isso que elas acabam sendo até, de certa forma, um pouco mais previsíveis, né? A gente consegue prever um pouquinho melhor o preço desses ativos, tá certo? Então, pessoal, outra vantagem dos contratos futuros. Alavancagem, né? Isso aqui atrai muitos investidores e, assim como é uma vantagem, é um risco também que a gente tem que cuidar. Então, os contratos na BMF, pessoal, eles são uma excelente oportunidade para a gente alavancar, desde que a gente faça uso dessa alavancagem de uma forma cuidadosa e bem ponderada, tá? Porque se a gente souber usar a alavancagem a nosso favor, fazendo aí um manejo de risco, controle e tudo mais, a gente consegue ter ótimos resultados no longo prazo, tá? Então, como eu mostrei para vocês, a gente não precisa ter o valor total do contrato, a gente precisa ter um pedaço, a gente precisa ter um percentual, né? A famosa margem de garantia que eu já falei aqui tanto. E ela pode ser dinheiro, pode ser CDB, pode ser título público ou até mesmo ações. Então aí que está uma grande vantagem. Se eu, por exemplo, já tenho meus investimentos em ações, tenho títulos públicos, por exemplo, tenho um CDB no meu banco, etc., eu mantenho meus investimentos, né, mantenho lá as minhas aplicações e posso colocar elas como garantia para operar nos mercados futuros, né? Então eu consigo de uma certa forma fazer o meu patrimônio valer mais, exatamente através da alavancagem, tá? E ela pode propiciar aí ganhos bastante interessantes, desde que bem utilizada. O Renato pergunta aqui, matematicamente falando, o total de gente que ganhou, saiu, de quem perdeu. Renato, é difícil a gente fazer vamos dizer assim,
uma estimativa, porque isso vai depender de cada investidor, né? E aqui a gente tem que ser direto, né? O nosso objetivo é ser sempre bem transparente com vocês e mostrar realmente não só o lado positivo, mas também os riscos de todas as operações. Sempre que a gente fala aí de algum investimento, por mais seguro que ele seja, ou mais arriscado que ele seja, a gente sempre gosta de deixar isso claro para vocês. E a gente tem que ter em mente que os mercados futuros, ele é um mercado alavancado e ele tem sim um risco elevado e ele pode gerar a perda de todo o capital, tá, pessoal? É possível sim perder todo o capital em função da alavancagem, tá? Então é um mercado que ele requer um controle, a gente precisa ter um cuidado na hora de operar, utilizar o stop, né? A gente já falou isso várias vezes, o stop é essencial, é crucial para o sucesso no investimento em ações no longo prazo e no mercado futuro mais ainda, né? Então, tem muita gente que quebrou, Renato? Sim, tem muita gente que quebrou, tem muita gente que quebra, tem. 99% das pessoas que quebram são aquelas pessoas que são indisciplinadas, né? Não utilizam stop, não fazem manejo de risco. E assim também como tem muita gente que enriqueceu, que ganhou muito dinheiro operando nesse mercado também, tá? Então aqui um exemplo, pessoal, de como funciona a alavancagem, né? A gente pegou de novo, utilizando aqui o exemplo do boi, arroba foi de R$ 75 para 100, ou seja, teve uma alta em torno de 33%, né? Então, um contrato aí que custa em torno de 30 mil, eu preciso ter depositado lá em garantia algo como 3 mil reais, né? Então eu estou alavancado 10 vezes. Então essa alta que no ativo, no preço da arroba foi de 33%, no meu patrimônio, no meu capital depositado, equivale a 330%, ou seja, eu mais do que tripliquei o meu capital, nesse caso, né? Claro, né, pessoal, se o inverso também é verdadeiro. Vamos dizer que eu tivesse comprado em 100, tivesse segurado até 75, eu teria perdido 3 vezes o capital depositado inicialmente. Ou seja, eu teria depositado 3 mil, provavelmente que no meio do caminho eu teria que ter depositado mais uns 3 mil, teria perdido e teria que ter depositado mais uns 3 mil, né? Ou teria que ter encerrado, quando tivesse perdido aqui em torno de 10%, que seria o equivalente a algo como 33%, eu teria que ter liquidado encerrado a minha posição. Tá? Mais vantagens, pessoal. Já comentei isso aqui um pouquinho, né? Os fundamentos das commodities, elas são mais fáceis de serem analisados e serem previstos, né? Porque o preço da commodity ele vai ser sempre atrelado à questão da oferta e demanda. Então, como eu dei o exemplo do boi, é a mesma coisa do petróleo, por exemplo, né, pessoal? O que vocês já devem, para quem acompanha um pouquinho, já deve ter visto. Quando o preço do petróleo cai muito, o que a OPEP, né, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, faz? Eles se reúnem e dizem, pessoal, estamos cortando a produção. Por quê? Eles estão cortando a oferta, né? Estão cortando, reduzindo a oferta exatamente porque se eu tenho menos oferta, automaticamente o preço do ativo vai subir. Então, é mais fácil, né? mais previsível a gente fazer essa análise, tá? Outra questão, né? As estimativas de produção aí dessas commodities, elas são ligadas à demanda mundial, né? Então é mais fácil a gente prever o rumo dessas variáveis, tá? Então, vantagens, os fundamentos são mais fáceis, né? Os movimentos gráficos, né, nas commodities agrícolas, eles são mais confiáveis. E aqui muitos operadores nos mercados futuros utilizam basicamente o gráfico para operar, porque as formações gráficas elas são consideradas mais confiáveis, tá? O índice de acerto dessas formações é maior.
Existem muitos investidores que utilizam trading systems, tá? E normalmente os trading systems eles costumam ter resultados mais consistentes no longo prazo. E o custo operacional, né, pessoal, é menor do que a corretagem padrão, porque apesar da gente ter aí a corretagem de R$14,90 para o mercado de ações, para quem opera através do home broker, através do nosso plano Express, a corretagem normal cobrada pela Bovespa, que é o que a gente chama de tabela Bovespa, é de 0,5% sobre o volume operado. Então, quando eu estiver negociando no mercado de ações, eu vou pagar a corretagem normal de 0,5%. Né? Então, nos mercados futuros, esse valor é menor. E no day trade, então, bem menor ainda, né? Muito menor, é uma corretagem bem reduzida. Por isso que a grande maioria dos traders, né, dos especuladores, no bom sentido, né, pessoal, acabam fazendo day trade, porque se torna mais barato ele abrir e fechar uma operação no mesmo dia do que carregá-la para o dia seguinte, que ele vai ter uma corretagem muito superior. Tá certo? A própria XP ela tem uma equipe focada no mercado de futuros, de commodities principalmente. Então, ela divulga relatórios diariamente para ajudar aí na parte operacional. A questão do home broker que eu já falei, que pode ser operado. Então, pessoal, a gente pode operar pelo home broker, é simples, como eu falei, abre lá o book de ofertas, o livro de ofertas, né? Coloca o código do ativo. Então aqui alguns exemplos, pessoal: índice futuro, mini índice, dólar, mini dólar, café, milho, boi, soja, aqui outro contrato de boi gordo, milho também. Então eu só abro lá a cotação, ponho comprar e vender e posso negociar tranquilamente no home broker, de casa, do lugar que eu estiver, tá certo? Além disso, pessoal, até convido vocês, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, a XP tem a parte do simulador de commodities, também é bem legal aí para quem quiser brincar um pouquinho, né? E aqui eu estou falando de brincar mesmo, né, pessoal? Conhecer, ter um pouquinho ali da vivência prática desse mercado. Vale a pena conhecer o simulador. Então tem um simulador, pessoal, vocês podem mexer lá, é bem legal, recomendo aí, vou até abrir aqui na tela para vocês. É só digitar lá bmfgame.com.br e lá vai ter um simulador, pessoal. Vocês podem aí fazer operações fictícias, né? Nesse simulador é bem legal para quem quiser conhecer um pouco, sem querer se arriscar, né? Arriscar aquele nosso capital suado que a gente junta diariamente. Então quem quiser conhecer um pouco mais, vale a pena conhecer, lê ali as regras do jogo, inicia o jogo, pessoal, e o jogo ele vai dizendo, ele vai simulando cenários e a gente vai operando em função desses cenários. É bem legal, a gente pode negociar aqui soja, boi, milho, café, etc. A gente vai lendo as notícias sobre o clima, safra, o mercado, que notícias estão saindo nas mídias. A gente vai fazer aqui as operações de compra. Ó, ele vai me dar já a posição que eu tenho comprada, a margem está me exigindo. O mercado vai rodando, pessoal, né? E a cotação vai lá oscilando e a gente vai tendo aqui em tempo real o ganho e a perda que a gente está tendo. É bem legal, sugiro vocês acessarem aí para conferir, tá? Vou deixar o site aqui na tela para vocês, para quem tiver interesse.
Muito bom mesmo, pessoal. Recomendo. Certinho? Ficou claro até aqui? Espero que vocês tenham gostado da palestra. O nosso objetivo era se apresentar um pouquinho para vocês esse mercado. Para muitos é um mercado novo. O mercado de commodities vem crescendo bastante aí no país nos últimos anos. Muito, muito interessante mesmo. Tá? E já deixo aqui nossa agenda de eventos, pessoal. A gente vai ter na semana que vem, na próxima quarta-feira, nosso tradicional encontro aqui no Mercado Aberto, de novo às 19 horas, novamente com o Momberger voltando de viagem aí. Espero que todos estejam presentes para recepcioná-lo aí de uma forma calorosa. Falei com ele essa semana, ele já está ansioso para voltar aí, já está sentindo falta de conversar com todos vocês, poder participar aí dos eventos. Então semana que vem, na quarta-feira, a partir das 19, o Mercado Aberto com o Momberger. Provavelmente o Mercado Aberto com tema aí, a escolha de vocês. A gente vai provavelmente fazer um bate-papo, o Momberger vai querer trocar uma ideia com vocês. E também divulgar para vocês, pessoal, a gente vai ter o nosso curso, nosso primeiro curso, que a gente vai estar promovendo aí, depois de muito pedido, né? O pessoal pediu bastante que a gente oferecesse cursos. Então a gente está fazendo aí nosso primeiro curso de estratégias de sucesso para day trade. Até também uma demanda que surgiu. O pessoal queria um pouquinho de estratégias e operações aí de day trade para fazer operações mais de curtíssimo prazo. Então a gente vai ter esse nosso primeiro evento. Tá? As inscrições, a gente já mandou um e-mail para vocês com informações sobre inscrição. Quem precisar de mais informações, quiser se inscrever, pessoal, para participar, manda um e-mail para a gente, contato@focalize.com.br. O curso ele vai ocorrer durante 2 noites, então vai ser no dia 28 e 29 de junho. Tá? Isso vai ser uma terça e quarta-feira. O curso vai começar às 19 horas, vai até às 22h30. Vai ser ao vivo, tá? Então a gente vai ter uma sala virtual diferente da ferramenta que a gente utiliza para o chat, tá, pessoal? É uma sala virtual. Vocês vão poder interagir, vão poder traçar, indicar pontos na apresentação, vão poder falar. Quem tiver microfone vai poder falar também, interagir conosco. Bem legal, uma ferramenta muito bacana aí, tenho certeza que todos vocês vão gostar. O valor, pessoal, R$ 299, pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão sem juros, tá certo? 10 vezes sem juros no cartão. E para os nossos clientes Focalize e Focus, vão ter um desconto especial aí, pessoal. O curso vai sair por R$ 199, também pode ser pago em 10 vezes no cartão, então não tem como perder essa, tá, pessoal? Estão todos convidados, na verdade são todos convocados a se inscreverem no curso e participar conosco, tá? Vai ser aí uma experiência que a gente quer dividir com vocês. Conta aí com a participação de todos nesse nosso primeiro curso. Estão então não convidados, estão convocados a se inscreverem, fazendo sua inscrição. O curso está num preço aí bem acessível. A gente optou por fazer um preço especial nesse primeiro curso, exatamente para convidar vocês a participar. Tá certo? Pessoal, agradeço mais uma vez. Vocês sabem que é sempre uma honra estar aqui dividindo espaço com vocês, poder trocar ideia, né? Discutir um pouquinho da nossa visão, passar um pouquinho do nosso conhecimento no mercado. O meu telefone está aí, se alguém precisar, o telefone do nosso escritório aqui de São Paulo. O nosso e-mail de contatos também está aí, se o pessoal quiser mais informações, fiquem à vontade, tá certo? Vamos responder as últimas perguntinhas aí, pessoal, antes da gente encerrar. Vamos dar uma repassada aqui. O JG pergunta: no contrato futuro no final tem uma letra, quanto mais perto do vencimento mais liquidez, parecido com opções? JG, via de regra, o ativo, né, o vencimento mais próximo do mês atual costuma ter mais liquidez, tá?
No caso específico do boi, que até foi comentado ali, o próprio Renato comentou que o boi mais líquido é o de outubro. É verdade, tá? É verdade sim, tá, Renato? O contrato mais líquido do boi é o outubro e o do milho, o contrato mais líquido do milho é o setembro, tá, Renato? É o que tá mais líquido deles, tá bom? Bom comentário aí, Renato. Mercado futuro igual cerveja, beba com moderação. É isso aí, mercado futuro é uma ferramenta boa, se bem utilizada, tá? Tem que ser bem utilizada, se ela for bem utilizada com uma boa estratégia, utilizar o manejo de risco, ela pode gerar resultados bastante interessantes, tá? José Tonetti reforça, sempre trabalhar para alijar o risco. É isso aí, pessoal. Essa tem que ser a visão, tá? O JG faz ali um comentário. Quando teve problemas com a aftosa, vaca louca, houve uma pancada forte para baixo no mesmo dia, várias vezes. Sim, JG, respondendo a tua pergunta, sim, tá? Eu tô aqui com o Jorge, que é o especialista da XP, tá nos prestigiando aqui hoje, tá participando aqui, tá até me dando uma ajuda em algumas respostas. E sim, teve, tá? Quando saiu essas notícias de aftosa, vaca louca, o contrato do boi ele teve sim uma oscilação um pouco mais forte, mas daí tem essa limitação que eu já falei do limite diário de oscilação, tá? Mesmo assim, né, pessoal, são questões bem mais pontuais, né? Não é diferente das ações aí que cada dia é uma oscilação brusca, né? O Renato reforçou ali a questão. É esses contratos aí mesmo, tá, Renato? Do boi é o BGI V11, é o mais líquido, e no milho é o CCMU 11, são os que estão com maior liquidez, tá? Douglas pergunta se está muito calor na Suíça. Douglas, o André, ele não foi para a Suíça, tá? Ele foi um pouquinho mais perto, ele foi para os Estados Unidos aí, vê em loco como está a recuperação da economia americana, e foi lá, já que os americanos não estão consumindo aí para reativar a economia, ele foi consumir um pouquinho lá, ver se ajuda na recuperação aí. Provavelmente os dados aí do próximo trimestre na economia americana, vocês já vão notar aí o impacto Monberger nos indicadores, né? Obrigado aí, pessoal. O simulador tem gráficos. Esse simulador JG não, né? Tá? Esse que eu mostrei pra vocês do game, ele não tem gráfico. Ele é só para entender a mecânica, né? Como funciona na prática o mercado, tá? Então, pessoal, agradeço a todos aí. A gente vai encerrando o nosso Mercado Aberto de hoje. Mais uma vez eu agradeço sempre a participação de vocês. Agradeço aí o elogio do Renato, José Tonetti, JG aí a todos. Pessoal, obrigado mesmo. Se tiverem mais dúvidas, quiserem mais informações, a gente está à disposição, é só entrar em contato com a gente, telefone, e-mail. A gente está aí para ajudar vocês ao máximo. Tá certo? Pessoal, boa noite. E nos falamos, lembrando aí que amanhã, 9h30, tem o chat de Swing Trade com o Júlio. Não percam aí, aberto para todos vocês. Tá certo? Pessoal, forte abraço. Falamos.